Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, né? Hoje nós vamos falar sobre coragem. É um tema que sempre um tema leva o outro, e hoje nós estamos com essa abordagem, né? Nós vamos falar sobre ter coragem, se falta coragem, se a gente deseja coragem, e para que nós precisamos de coragem. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. E cada tema que eu trago aqui para vocês é uma alegria tão grande, porque eu preciso estudar, eu preciso me encontrar com o Espírito Santo, eu preciso estar, né, cheia para estar estudando, para ter a compreensão, e eu sempre peço para Deus que Ele coloque é, no meu coração, na minha mente, né, que Ele me ajude a escolher o que Ele quer, cada versículo, cada palavra, cada sermão que eu escuto, que eu leio, para estar trazendo para vocês. E antes, né, de eu chegar aqui, então, serviu para mim. Então, assim, eu fico muito feliz de Deus me dar essa oportunidade de estar sendo instrumento e dele estar me usando dessa forma. Eu me encontro muito mais com Deus hoje. Então, neste momento, nós vamos orar para darmos início no nosso círculo da coragem, tá bom? Querido e amado Deus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivas, primeiramente, e por estarmos reunidas aqui neste momento. Cada vez que nós nos encontramos aqui, Senhor, nós abrimos o nosso coração, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e hoje nós vamos fazer de novo. Nós vamos entregar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos agradecimentos, os nossos testemunhos, os nossos pedidos e principalmente nós vamos entregar o nosso coração mais uma vez nas tuas mãos. Nós te agradecemos porque hoje o Senhor já nos concedeu um dia, já nos concedeu tua graça, teu perdão, tua misericórdia e teu amor. E nós aceitamos, nós recebemos. Por favor, convidamos também o Espírito Santo para que se faça presente, para que tudo que nós venhamos falar aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor. E que nós possamos aprender, que o Espírito Santo nos ajude a aprender, a compreender a palavra do Senhor, e principalmente que nós possamos gravar no nosso coração e colocar no nosso dia a dia. Perdoe os nossos pecados, Senhor, limpa nossa mente neste momento. Que nós queremos receber a Tua palavra. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ai, que delícia, né? Estarmos aqui juntinhas mais uma vez. O tema é coragem. Esses temas, eles né, Deus me apresenta, assim, dentro do que eu tenho consumido, né? Então, vamos supor, hoje eu falo desse tema, a partir de amanhã eu já começo a pedir para Deus me iluminar, para Ele me dar clareza do que Ele quer que eu fale, né, qual tema abordar. E aí eu ouço, né, tem a cesta espiritual do Projeto Restaura, é, tem os sermãos que eu escuto, as mensagens que eu recebo, né? Então, daí tem os cultos, e aí vai aparecendo, e eles se formam. E este daí foi o de hoje. Nessa imagem, a gente tem ali um ato de coragem mesmo, né? Porque você tem que tomar essa decisão de pular, não é? Você tem que escolher, você tem que desejar fazer isso daí. E mesmo com medo, você vai pular, você vai enfrentar, né? Então, qual que é o significado de coragem, né? Então, de acordo com o dicionário, tá lá. Bravura, postura firme diante de riscos ou do perigo, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança. Então, coragem, ela é a capacidade de agir apesar do medo. Então, que isso fique bem para nós, assim, sabe? Coragem não significa falta de medo. Não, né? É a nossa ação apesar do nosso medo. E nós, né, precisamos de coragem para quê? Queria que vocês pensassem um pouquinho. Né? Às vezes a gente precisa de coragem para lavar a louça,
Às vezes a gente precisa coragem para ir fazer atividade física. Às vezes nós precisamos de coragem para falar com um chefe. Às vezes nós precisamos de coragem para resolver uma situação, às vezes que você não é causadora do, da dificuldade, do conflito. Precisamos de coragem, às vezes, para cortar o cabelo. Precisamos de coragem para falar de Deus. Precisamos de coragem para dar início a uma festinha de um filho, às vezes, que está demorando ainda, mas aí você... A coragem, a gente está sempre precisando dela. E o que eu quero que fique hoje aqui para vocês, né, para vocês já irem refletindo sobre isso, é que às vezes nós precisamos de coragem para fazer algo extraordinário. E às vezes a gente não confia nisso, sabe? A gente acha que não tem essa coragem. Às vezes a gente acha que nós não temos coragem para terminar um relacionamento, que não está nos fazendo bem, né? Às vezes a gente acha que nós não temos coragem para ir para outra cidade, para mudar. Não, porque daí você vai colocando tudo. E muitas vezes a falta de coragem, ela faz com que a gente estacione, com que a gente não dê passos, com que a gente não evolua. E é sobre isso que eu quero que vocês vão pensando. Tudo que a gente for falando aqui é dentro desse contexto, sabe? Que nós precisamos de coragem para a gente evoluir, sabe? Para a gente sair do conforto, da zona de conforto, para a gente sair da mesmice, sabe? Para a gente ser mais. Nós precisamos de mais, a gente merece mais. E muitas vezes a falta de coragem faz com que a gente fique nesse morno, sabe? Nanã, nanã. Não, a gente precisa de mais nessa vida. E quando eu falo de mais nessa vida, eu estou falando de uma vida consagrada, né? Uma vida no processo de santificação. Então, que a gente possa levar hoje esse ato de coragem para a gente fazer essa escolha, para fazer esse ato para fazer essa escolha de ter uma vida de consagração, uma vida de santificação. E nós precisamos de coragem para isso, porque a gente tem que sair do que a gente está e dar passos. E muitas vezes o medo faz com que a gente não vá, né? E esse medo aqui, sem Deus, ele fica só medo. Agora, com Deus, a coragem você vai mesmo estando com medo, tá? Então, olha só. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar deste. O contrário da coragem é tida normalmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. Então, olha só. Então, se a gente não tem coragem, o que que nós somos? Covardes. Então, dentro desse aspecto de, né, se você está faltando coragem para alguma coisa, para você mudar a sua vida, principalmente a vida espiritual, que eu quero que fique bem claro isso hoje, então nós estamos sendo covardes se a gente não tem essa coragem para mudar, para tomar, fazer escolhas, para tomar decisões, sabe, que venham realmente nos colocarmos num processo de santificação. E o homem sem temor motiva-se a ir mais longe. Então, a gente, né, sem esse temor aqui, sem esse medo, a gente vai mais longe. Então, que fique aí, ó, coragem é ir com medo. Você já sentiu medo? Esse é um sentimento de autoproteção, que pode surgir diante de alguma ameaça iminente, quer seja ela real ou imaginária. A Bíblia descreve que depois de desobedecer a Deus e cometer pecado, o homem teve medo e se escondeu de Deus. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Está lá em Gênesis 3:10. Antes do pecado não existia o medo. No entanto, que eles viviam nus, né? Uma cobertura de luz cobria o corpo deles, e eles não tinham essa questão de se ver nu, né? Eles não tinham medo. Então, foi o pecado, né, que fez com que nós tivéssemos medo. Então, embora o medo seja uma realidade desse mundo caído em pecado, Deus é a fonte de amor, esperança, perdão e salvação. Ele nos encoraja em cada situação da nossa vida. Ele diz, isso Deus diz, tá? Então, se você estiver nesse momento, né, precisando ouvir
a voz de Deus, essa é uma fala dele para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Está lá em Isaías 41:10. Então, dentro dessa questão de coragem, esse versículo aqui, quando eu não tenho, não temas, né? Eu sei que a coragem é ir com medo, sabe? Mas quando a gente tem Deus ali, que Ele vai fortalecer, que Ele vai ajudar, a gente não precisa ter esse medo, o medo puro. A gente pode ter aquela questão, mas você vai confiar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. E Ele diz isso, que Ele está conosco. Quando Moisés conduziu o povo de Israel para tomar posse na terra de Canaã, havia um grande desafio, pois a terra já era habitada e os israelitas não eram preparados militarmente. Então, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Deus já tinha falado para Moisés que ele não ia chegar lá, que Moisés, né, ele estava com a idade avançada, 120 anos já, e a partir dali, quem ia tomar essa direção, né, era Josué. Então, foi nessa passagem, sabe, de Moisés para Josué, que ele disse isso aqui, ó. O Senhor teu Deus o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Deuteronômio 31:23. Algumas versões mudam um pouquinho, né, mas o contexto é esse. Então, naquele momento, né, quando ele chama Josué, ele diz que eu vou estar, eu mesmo estarei com você. E Josué, né, foi, e daí a gente tem um pouquinho de noção da história. Então, que a gente lembre desse Deus que falou isso para Josué, e realmente Deus esteve com ele, né? Ele não deixou a mercê. Todas as promessas que Deus fez até hoje, ele cumpriu. Então, todas as promessas que ele tem para nós, ele também vai cumprir. O que distancia é a gente confiar, né? O que faz que não aconteça é a gente não confiar, a gente não entregar, a gente não desejar isso. Nós vamos falar agora um pouquinho de alguns personagens bíblicos corajosos, para a gente dar uma animada, né? Nessa cena aí, a gente tem o quê, né? Esse cachorrinho aí, né, na boca do leão. Não sei se ele é corajoso, se ele não tem noção, mas eu vou dizer que ele é muito corajoso, né? Porque é isso que eu acredito para a minha vida, que nós precisamos ser corajosos. Primeiro eu vou falar de Estevão. Gente, Estevão, ele era o cara, entende? Ele era, assim, aquele, né, onde ele chegava, o que ele falava, o negócio acontecia, sabe? As pessoas, assim, se convertiam, milagres aconteciam. Estevão era jovem, ele era muito ousado, né, e muito corajoso. Por que que Estevão era corajoso? Ele, quando ele ia pregar, ele falava, né, pregava para as pessoas e falava muito de Jesus, entanto que as pessoas, né, elas se entregavam para Jesus pelas palavras de Estevão. Só que ele falava direto para os fariseus. Por que que ele era corajoso? Ele dizia assim: vocês mataram o Filho de Deus, vocês são hipócritas de estarem fazendo o que vocês estão fazendo. Então ele tinha uma coragem e ele defendia tanto, né, esse Deus, mas ele foi muito corajoso, né, de enfrentar o povo, de se colocar como ele se colocava. Então aqui, olha só, lá em Atos 6:8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Como que ele morreu? Por que que ele morreu desta forma, né? Porque, pensa, ele enfrentava mesmo o povo. Então, não vem com hipocrisia, não, sabe? Jesus é Jesus, Deus é Deus, a palavra é essa, entendeu? Então, ele estava cumprindo a missão dele, mas ele não tinha medo dos fariseus, né? Então, foi muito corajoso. E aqui, olha só, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes, né, este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele disse o quê? Mais estudos diz que Estevão, ele morreu
orando e sorrindo para Deus e pedindo para Deus assim, ó, não coloque a culpa nessas pessoas porque elas não sabem o que elas dizem. Gente, a gente está falando de um homem com uma coragem incrível que morreu orando apedrejado. O cara morreu orando, sorrindo para Deus, falando, recebe o meu espírito, não culpe as pessoas, e o povo apedrejando ele, orando, apedrejado. E será que a gente está orando no nosso quarto? A gente está orando o suficiente, né? Então, que a gente possa fazer uma reflexão sobre oração aí. Agora vamos falar de Elias. Ah, Elias, Elias, ó, eu sou fã do final da história de Elias, mas sou muito fã do começo também, né? Elias, ele foi muito corajoso porque ele era o último profeta do povo de Israel. E neste momento da história, o rei Acabe era o rei de Israel. E estava um caos, né? Porque mais uma vez, o que aconteceu? O povo de Israel esqueceu de Deus, e daí começaram, né, a se envolver com tudo que tinha à sua volta. E o rei Acabe, ele era muito poderoso, e ele era muito próspero. E ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma princesa fenícia. Ela era considerada minha nossa, sacerdotisa. Gente, eu não sei falar a palavra. Sacerdotisa, isso. Porque ela se autodenominava porta-voz dos deuses, né? Então, ela tinha, né, Baal, tinha a deusa Azerá, acho que é Azerá. Então, ela, né, e ela influenciava muito Acabe. E por ele querer, né, crescer, e ele realmente, ele era muito forte financeiramente, então ele levou todas as suas, a sua prosperidade para o lado financeiro. Com isso, ele desagradou muito a Deus, mas muito mesmo. Porque daí o que aconteceu? Ele cresceu financeiramente, mas espiritualmente ele destruiu o povo de Israel com isso. E Elias, né, era o último profeta ali, e ele chega para o povo e não acredita no que está acontecendo, né? Então, assim, ele é enviado e fala, gente, de novo, né? Então, ele quis mostrar para o povo de Israel quem era Deus. E ele falou assim para Acabe, não vai mais chover, não vai mais chover. Dentro desse contexto, Baal era considerado Deus da terra, né? E Azerá, né? Da fertilidade. Então, olha o afronto que Elias fez para Acabe. Então, ele foi muito corajoso, muito corajoso. Porque, assim, se os deuses dele estavam fazendo tudo aquilo, ele chega e vai falar bem da natureza que não vai chover, mas foi o que ele fez. E por 3 anos, minhas meninas, não choveu. Por 3 anos não choveu, né? E Deus cuidando ali, Deus falando com Elias, falando, vai para não sei onde, vem para cá, mas por 3 anos não choveu. E aí, quando deu, né, o tempo lá, Elias orou, foi para o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo houve aquela questão de montar, né, os dois altares, né, para o povo ver quem que era Deus mesmo. Então, Elias quis provar quem era Deus, Deus de Israel. E aí foi levantado dois altares, né? Então, e ele foi para o monte sozinho. E para o lado, né, do rei Acabe, 450 soldados, né? Então, a gente coloca assim, Deus e Baal, vamos dizer assim. E Elias, ele era bem assim, ousado, porque ele tirou sarro, né, e falou assim, qual foi o combinado, né, para eu entender, qual foi o combinado? Fizeram dois altares, colocaram sacrifícios, só que ninguém ia acender, que o fogo viria do céu. Então, era para o pessoal, né, de Acabe, falar com os deuses dele, para eles enviarem fogo para consumir o sacrifício. E aí Elias ficou, né, um tempão lá esperando e nada acontecia, nada acontecia. E ele enfrentou, assim, com palavras bem rudes até o povo, mas enfim. Ele orou, né, ele orou, porque daí não aconteceu nada. Ele orou muito, assim, para Deus, ele se voltou para Deus e pediu, né, que Deus enviasse fogo.
E o fogo desceu, Deus enviou, queimou tudo, né? Porque antes até de colocar o sacrifício, ele jogou água ainda em volta do altar. Então, assim, a fé dele, a coragem dele, tudo foi muito grande, né? Então, a gente tem um exemplo aí lindo e consumiu tudo, né? Então, o fogo que Deus mandou consumiu tudo. E depois disso, né, Elias, ele se retira, depois eu volto a retomar esse ponto, mas até aqui era para a gente ver quem foi Elias, a coragem de Elias, né? Então, olha, Elias, o tisbita quer dizer que ele morava num lugar bem pequenininho, tá? É quase, bem, assim, era um ponto, né? É dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Está lá em 1 Reis, e a história toda está lá, né, de Elias. 1 Reis 17:1. 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias: Vai dizer ao rei Acabe que em breve enviarei chuva. Então, assim, Elias, ele estava enfrentando, né, tudo ali, mas era em nome de Deus, né? Deus estava no controle enfim. Depois a gente continua um pouquinho no final dessa história. A gente tem que ver um pouquinho a diferença entre ousadia e coragem, né? Ousadia tem mais a ver com as nossas palavras, enquanto a coragem tem mais a ver com as nossas atitudes. Então, que isso fique bem claro para a gente, tá? Então, coragem está associada ao agir. Coragem é ação, né? Eu vou e faço. Ousadia se acaba falando mais, né? Enfim. Vamos falar de Esther também. Gente, Esther, a história dela é muito linda, mas é muito, muito séria, assim. Séria não, eu acho que quando fala essa questão de morte, eu acho que meio que assusta a gente, né? Mas enfim, Esther era linda, ela era, assim, a beleza dela era despercebível, sabe? Então não tinha, não, percebível, né? Não, percebível. Onde ela passava era aquela coisa que mulher linda. Ela perdeu os pais quando ela era pequena, né? E ela foi criada por um primo seu, o Mardoqueu. E nesse contexto, Mardoqueu, ele trabalhava na, na parte administrativa do castelo, do rei Assuero. E nesse tempo, a rainha, né, era Vasti. Só que Vasti, ela foi deposta. Minha nossa, hoje tá difícil. Enfim, ela foi retirada da coroa dela, entendeu? Porque ela era muito má. E aí, o que houve então? Tinha que ser escolhida uma nova mulher. E os funcionários do castelo, eles né, do rei, ficaram incumbidos de encontrar, né, as jovens e trazer elas pro rei para ele escolher, para ver qual que ele ia se agradar. A Esther, ela era judia. Então, dentro dos costumes dos judeus, eles né, o povo não podia casar com povos pagãos. Só que a beleza dela, né, foi percebida pelos funcionários lá do rei e eles levaram ela. E Mardoqueu disse para ela, então, para ela não dizer que era judia, porque eles eram estrangeiros e eles estavam ali numa situação bem complicada dos judeus, né? Enfim. E por um ano, né, ela se arrumou para chegar na presença do rei. Enfim, ele se encantou por ela, né, e se casou. Qual o ponto que vem a coragem de Esther? Porque ela enfrentou uma situação, né? Nesse tempo, o ministro, né, do rei, o Amã, ele quis, né, escrever um decreto, enfim, que ia acabar com os judeus do reino, enfim. E né, se colocou diante da situação para salvar o seu povo. Então, ela foi muito corajosa, porque ela teve que lutar pelo povo dela e teve que admitir, né, que ela era judia. E a história, ela tem, né, um final, assim, bom, porque ela consegue salvar o povo dela, e só que em nenhum momento ela usou da beleza dela, do que o rei sentia por ela, de tudo aquilo. Ela foi fiel também aos seus valores, sabe? Então aqui, olha só, a gente tem esse versículo. Perguntou-lhe o rei: Que pretendes, rainha Esther? Que queres pedir-me? Dar-te-ei o que me pedires, mesmo que seja metade do reino. Oh, coisa linda, né? Eu quero metade do reino. Quando
ele fala isso para ela, é o momento que ela está, né, organizando um jantar, um banquete, e chamou, né, chamou o rei Assuero, chamou o Amã, porque ela ia contar para ele o que tinha acontecido, né, sobre esse decreto que estava acontecendo, que ele tinha feito, enfim. E nesse meio termo, nesse meio tempo, a Amã volta para casa, porque depois ela falou que ia ter outra reunião, e Amã, né, conta com a mulher, com seus amigos ali, que ele viu Mardoqueu a hora que saiu do castelo e não gostou, porque ele era judeu, enfim. E aí eles, né, nessa conversa, ele falou assim que ia construir uma guilhotina, uma grande guilhotina. Então já estava tudo certo, que ele ia matar realmente Mardoqueu. E daí tem a história de Mardoqueu, que eu não vou entrar neste contexto, enfim, eu sei que a Esther conta, né, pro rei Assuero, aí ele manda, né, chamar, quando o Amã chega, enfim, Amã é morto na própria guilhotina que ele fez, né, e aí Mardoqueu escreve um novo decreto para o povo judeu, libertando realmente o povo judeu, sabe, de todas as situações que eles estavam. Enfim, então a coragem de Esther está nisso, de lutar pelo seu povo, né, de se colocar à frente. E aqui, ela, no Esther 4,16 diz assim, ó, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era onde eles moravam, né, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se parecer, pereci. Então, como eu disse, né, mesmo com todas o domínio até que ela tinha, né, com a influência que ela tinha com o rei, ela não se aproveitou disso, né, ela estava ali firme, né, nas promessas do Senhor, fazendo jejum, orando e jejuando, isso é muito lindo. Paulo, agora Paulo, né, ai gente, Paulo, ele é top dos tops, assim, eu acho que Paulo, nossa, né, como falar desse homem? Nós estamos falando sobre ele, né? Nós estamos em Gálatas, começamos Gálatas hoje, então a gente vem de Coríntios, a gente está acompanhando Paulo desde o começo, né? E vamos continuar aí falando, né? Sabendo sobre ele. Este homem, ele foi incrível, né? Então eu vou ler aqui para vocês, deixa eu ver, né? Atos 9, 4 e 5 e 15. Então vamos lá. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você me persegue. Então, antes de se tornar Paulo, Saulo ele matava os cristãos, todos que aparecia ele matava, e ele era muito bom nisso. Só que aí o que aconteceu? Ele teve um encontro sobrenatural com Deus, sobrenatural, né? Na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, e ele ficou cego. E então essa voz disse para ele onde que ele tinha, Deus falou para ele onde ele tinha que ir, quem ele ia encontrar, né? Enfim. E ele foi para onde, né, Deus tinha mandado e mandou ele procurar Ananias, e Ananias que ia cuidar dele. Então, né, Deus também falou com Ananias para cuidar de Saulo ainda. Lá em Atos 9, daí tá, esse aqui é o 5, né? Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Porque Ananias foi meio que argumentar com Deus, né? Falou assim: não, ele mata os seus, Deus. Mas o que Deus diz aqui? Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Por que ele foi corajoso? Paulo foi muito corajoso. Primeiro, mudou de lado, gente. Mudou de lado. Ó, eu era mal, eu matava. Tô errado, entendeu? Agora não, agora eu vou levar a salvação, eu estava errado. E eu vou pregar, vou falar desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo para todo mundo. E quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus, né? Então, ele foi considerado, né, vou dizer assim, um apóstolo, né?
Não estava entre os 12, mas ele trabalhou muito mais, muito mais. Ele foi para, geograficamente falando, ele foi para muitos lugares. Então, ele pregou mesmo, sabe? Para muita gente. Então, ele foi muito corajoso de ter feito isso e de ter passado por tudo que ele passou. Ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi assim, as pessoas desconfiavam dele, falavam mal dele, porque você pode escrever muito bem, mas você não fala muito bem. Então, assim, ele foi muito criticado, mas ele permaneceu. Uma das coisas que Paulo diz é assim, ó, ele tinha orgulho de ter a fraqueza dele, sabe? Porque ele dizia o seguinte, que é na fraqueza dele que ele tinha Deus na vida dele, né? E realmente que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então ele nunca se orgulhou de nada, ele nunca teve, nossa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele tinha orgulho de ser dependente do Senhor, porque nas nossas fraquezas que a gente depende de Deus. E ele tinha muito isso. E Paulo, ele morreu, ele foi, né, Nero pediu a prisão dele, então ele estava na prisão quando ele foi, né, decapitado e onde ele morreu. E ele, quando ele estava, né, na prisão, passando por um dos processos de prisão, né, é, eu acho que Atos 23:11 traz essa parte da questão do que é coragem, olha só. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, gente, o Senhor do lado de Paulo disse, o quê? Coragem, porque o meu nome perante o gentil, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, naquele momento, ele não podia, né, não ser testemunha de Deus. E tinha mais coisas para fazer ainda, né? Então, essa questão de coragem, quando a gente não tem, a gente pode ter certeza que Deus está do nosso lado. E se a gente pedir, né, em nome de Jesus, vai ser concedido. E essa frase aqui é dele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Olha o que Paulo está dizendo, não somente a ele, mas também a todos que amam a sua vinda. Então a gente tem essa, é, essa coroa, essa possibilidade, né, da gente estar com Deus, assim, de a gente ter o poder e essa coragem e esse acalento de Deus. E para finalizar, né, desses personagens aqui, nós temos o próprio Jesus, né? Jesus, ele foi corajoso porque ele mudou a humanidade. Então, e não só por isso, né? Jesus, ele enfrentou endemoniados, enfrentou o próprio diabo, né? Ele, ele apanhou, cuspiram nele. E a parte, assim, que eu acho que mais demonstra, né, a, a coragem de Jesus, tá lá em Mateus 26:39, que diz assim, ó, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele foi crucificado, né? Então, é o nosso maior exemplo de coragem, né? E aqui, quem é Jesus, né? Porque a gente vê assim, quem é Paulo, quem é Elias. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus, né? Então, aqui estão alguns personagens, né, da Bíblia que foram muito corajosos e que nós possamos, né, em nome de Jesus, termos essa coragem também. O próprio Jesus disse, né, aos seus discípulos: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, dentro do que aconteceu, né, do que a gente vê
essas histórias, né, esse contexto de coragem dessas pessoas, e de acordo com a experiência do profeta Elias, o que precisamos fazer para ter a coragem para realizar o extraordinário? Porque Jesus mesmo falou que a gente pode fazer coisas maiores até do que ele fez, né? Então a gente tem que confiar, não é? Em qual momento você acha que foi corajosa? Agora é para a gente pensar um pouquinho, tá? Em que momento você acha que você foi muito corajosa? Você já ouviu elogios por ter tido coragem em algum momento? Você se considera corajosa? Que a gente possa responder essas perguntas, sabe, para nós mesmos. Me veio aqui agora a questão da coragem do parto normal, né? Você precisa de coragem para você. Aqui, né, vamos supor assim, em Londres a gente já tem uma cultura diferente, mas no Brasil você tem que ter muita coragem, né, assim, para você tomar essa decisão, fazer essa escolha e ter. Hoje em dia, me veio essa questão do parto, né? Mas como eu já disse no começo, são tantos momentos, assim, que às vezes a gente deixa de ser, né? Então, em qual que você acha que foi corajosa? E alguém já falou para você, nossa, como que você foi corajosa? Como que você é corajosa? Já ouviu? E você se considera corajosa? Que a gente possa responder para o nosso eu, tá? Agora vamos pensar o seguinte, para que você precisa de coragem hoje? Você gostaria de ter coragem para fazer o quê? Lhe falta coragem? Você quer ser uma mulher corajosa? Então, aqui são perguntinhas para a gente responder para nós mesmos, sabe? Eu preciso de coragem para quê? Né? Eu gostaria de coragem até para quê? Para aprender algum curso, para sair de onde estou. Eu gostaria de coragem para cantar, eu gostaria de coragem para pregar, eu gostaria de coragem para mudar a minha vida espiritual. Me falta coragem para isso? Me falta coragem para você acordar, né, de madrugada e fazer as 40 madrugadas? Me falta coragem para você tomar uma decisão de servir a Deus de todo o seu coração? Me falta coragem para realmente você falar para Deus, não, Deus, faz o teu querer na minha vida. Me falta coragem para você realmente começar a ler a Bíblia. Me falta coragem para você dar estudo bíblico para alguém, pedir estudo bíblico. Me falta coragem para você mudar totalmente a sua vida de trabalho, de país. Você quer ser uma mulher corajosa? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como se tornar uma mulher de coragem? Primeiro, obedeça a Deus e ande em integridade. Integridade aqui é você fazer as coisas corretas, sabe? Ter palavra, fazer bem feito, ser comprometida, né? Dizer eu vou, ser íntegro, né? Então, obedecer. Então, olha só. Ora, Elias, né, o tesbita, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá, que foi aquele versículo inicial lá, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez, e o fez. Fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou por lá. Então, a gente sabe que Elias, ele passou, né, um tempo sendo alimentado pelo corvo, porque ele tinha que esperar o tempo, e ele fez. Então, ele obedeceu ao que Deus tinha pedido para ele, né? E ele foi muito íntegro nisso. Ele não quis, né, mudar nada, e ele se comprometeu com aquilo. Então, aqui a gente aprende o seguinte, ó. Você não conquista para se santificar, você se santifica para conquistar. Então, não podemos trocar isso. Então, nós precisamos, né, nos santificar primeiro.
E isso é o nosso processo, né, de santificação, quando a gente busca Deus, quando a gente entrega, confessa os pecados, quando a gente começa a fazer a nossa parte na aliança, né? A gente entra no processo de santificação. E nesse processo, a gente vai viver até a volta de Jesus. Então, não tem como a gente conjugar até a questão de santificação. Ai, santificado. Santificado não existe. Nós sempre vamos estar no processo de santificação, e é isso que a gente tem que desejar. Então, vamos continuar. 2, né? Ande em fidelidade com a palavra de Deus. Vamos continuar falando aqui sobre o Elias, que eu falei para vocês que a gente ia falar. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido quem tu és, não, que tu és, quem tu és, que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Rende-me, ó Deus, rende-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Ai, gente, isso não é tão lindo. Ele era único ali, 450 soldados, tudo acontecendo, e ele ali, olha a oração, olha essa oração, gente, de Elias, fazes que o coração deles faz voltar para ti, porque o povo de Israel tinha esquecido de Deus de novo. Então aqui, gente, ó, sempre confie nas intenções do seu Pai Celestial, sempre, Deus sempre quer o nosso melhor. Então nós precisamos, sabe, ser fiel com a palavra de Deus. Nós precisamos confiar nela, a gente precisa cumprir o que está nela. E Elias fez isso, né? Vença o medo e o desconhecido para avançar. E uma voz lhe perguntou. Ah, tá. Aqui o que aconteceu? Depois que Deus enviou fogo, consumiu tudo ali. O que aconteceu? Elias, né, pegou sua espada e os 450 soldados foram mortos. E ele fugiu. Por quê? Porque Jezabel falou assim, opa, você fez isso? Mas agora eu vou matar você. E ele sabia, né, da Jezabel. Só que nesse momento ele teve medo, né? Ele teve medo e fugiu. E ele foi, né, ele estava numa caverna, enfim, se escondendo lá, porque ele sabia que ele ia ser morto, né? E ele era o último ainda, então, assim, ele fraquejou e teve medo, né? Mesmo com tudo que tinha acontecido. Se até Elias, gente, com tudo que Deus tinha feito, já tinha queimado tudo, pedra, sacrifício, água, tudo. Teve medo. Então, a gente não pode se culpar muito, sabe? Ser muito severo com a gente. A gente só tem que ter humildade de voltar para Deus. Falar, Deus me perdoa, e Ele vai te perdoar. Só não fica afastado de Deus. E aí, nesse momento, né, olha, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então, não adianta a gente se esconder quando Deus tem missão para nós. Ele vai nos achar e ele não tem dessa, entende? Se você busca viver os propósitos de Deus, ele vai te encontrar onde você estiver e ele vai dizer, tem missão para você, vai terminar de cumprir. E aí Elias foi, fez o que tinha que fazer, e daí foi para o céu numa carruagem de fogo. Gente, isso acho que era o ápice, né, de uma história. Ó, fez isso, e foi para o céu numa carruagem de fogo. Ah, gente, é muito lindo. Então, essa história, ela é linda e eu gosto muito, né, dentro das maravilhosas que nós podemos encontrar na Bíblia. Então, é isso, a gente tem que vencer o nosso medo. A gente pode até ter o medo, né, mas a gente vai vencer ele. Mas em nome de Deus, né? Deus quer te levar a grandes conquistas, mas a você, deixa eu ver, mas a voz que você der atenção determinará os resultados. Agora a gente viu ali na história de Elias, Deus e Baal, né? Então hoje a gente também tem a mesma coisa, só que Baal pode ser qualquer coisa que nos tire, né, da presença do Senhor, da adoração de Deus.
Então, pode ser uma TV, pode ser o celular, pode ser até o próprio marido, pode ser o chefe, pode ser qualquer coisa que você venha adorar mais que Deus. Então, qual voz que a gente vai ouvir? Isso vai determinar os resultados. Se a gente ouve a voz de Deus, olha só, se for o espírito do medo, paralisação. Se for o espírito de Deus, avanço e conquista. Então, quando a gente estiver, né, tremendo, com medo ali, a gente tem que clamar pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer com que a gente ouça, vai permitir, vai dar entendimento, vai possibilitar a gente ouvir a voz de Deus. Deus te chama a viver uma vida de coragem. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então a gente tem que ter isso, sabe? E pular. Sabe aquela imagem inicial? Nós precisamos confiar nisso daqui. Ó. É a minha luz, é a minha salvação. De quem? É Ele, é Ele. Eu não vou ter medo. E fala, sabe? Fala para você que você não vai ter medo. Olha no espelho, fala os versículos no espelho, escreve, entende? Que você não vai ter medo. Você vai ver. E joelho no chão, né? Sem o joelho no chão, a Bíblia na mão, né? A Bíblia na mão, Jesus no coração, a gente não tem nada disso, não tem nada. O dia que você tiver com qualquer questão, sabe, seja uma febre de um filho, sobre o bolo que está no forno, qualquer coisa, seja dependente de Deus. Faça como Paulo, entendeu? É na fraqueza que ele sentia Deus, então ele não rejeitava as fraquezas dele, né? Então, assim, não, por quê? Não. Nós somos pecadores, entende? Então, que sejamos realmente dependentes de Deus para tudo, sabe? Ame esse Deus, se declare para Ele todos os dias. Ao abrir os olhos, fala: Eis-me aqui, Senhor, né? Faz o teu querer em mim. Eu entrego a minha vida na tua mão, me batiza com o Espírito Santo. Eu consagro a minha vida no seu altar neste momento. E vai falando com Deus. As coisas estiver tudo errada, ajoelha, ora. Levantou, continua errada, volta, ajoelha, ora. E assim vai. Um pouquinho. Você precisa. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ler aqui. Alguém pode ler para mim? Só essa parte de cima? Alguém pode ler para mim? O texto? É, só as duas primeiras linhas. Você precisa de coragem que vem do Espírito Santo. Para avançar em... Para Obrigada, avançar tá? de tudo. Obrigada, que tem uma parte aqui que eu não consigo tirar. Então, olha só, para você, né, para avançar em tudo que Deus deseja e sonha para você. Então, de quem que a gente precisa? É do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Tenha coragem para vencer as circunstâncias, o medo, o silêncio e o desconhecido. Então, para ter coragem, para realizar o extraordinário, nós precisamos o quê? Obedeça a Deus e ande com integridade, ande em fidelidade com a palavra de Deus, vença o medo e o desconhecido para avançar. Deus te chamou aqui hoje para lhe dizer: coragem, não desista. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Está lá em Mateus 28, 20. Guardem esse versículo, tá? Na hora que vocês estiverem num processo assim, de medo e né, acha que falta coragem, né, recorra a ele. Portanto, a nossa coragem deve estar fundamentada no poder de Deus.